Olá, meus amores, passando hoje para trazer o nosso 31º dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E aí, passaram bem de ontem? Por aqui foi tudo bem? Então vamos ver aqui, só recapitulando, que dons são partes importantes da formação espiritual. E é o mesmo Espírito que os distribui a todos nós, a cada um de nós, atentando sempre às opções do coração em sua eficácia, né? O Espírito Santo vai estar olhando ali a eficácia, a integridade, né? A intenção de cada coração para poder estar aí distribuindo esses dons. Então nós vamos hoje para o nosso 31º dia e vamos ver, né? Entendendo a sua forma. Vamos entender como nós podemos aí estar colocando esses dons em prática. Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Está lá em Salmo 139, 13. Somente você pode ser você. É único. Não há outro igual. Deus projetou para cada um de nós de modo que não houvesse réplica. Não existe clone. Não existe clone da Renata, não existe clone do Luiz, do João, da Maria, do Pedro, do Paulo. Não existe. Somos únicos. Deus nos fez único. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que os tornam exclusivos. Somos exclusividades, únicos. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou exclusivamente para você e para mim. Se você não fizer a sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. Aquilo que foi determinado por Deus para que você faça ou para que eu esteja fazendo, não vai para outro fazer. É minha missão e a sua missão. E a Bíblia nos diz, existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir e há diferentes habilidades para realizar o trabalho para a obra. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, que foram as que eu exemplifiquei, que eu relembrei aqui logo no início. Seus dons espirituais, formação espiritual, que é pela formação espiritual, e pelo seu coração, que são as opções do seu coração. E então agora nós veremos as próximas formas como Deus estará aí distribuindo esses dons. A terceira forma, então, no caso, ela será aplicando seus recursos pessoais. Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras. Já nasceram falando, são falantes e têm o dom, perfeito de fluir na palavra, da mensagem. Outras têm habilidades atléticas naturais, destacando-se em agilidades físicas. Outras ainda são boas em matemática, em música, mecânica, em astrologia, em medicina, em ciência. Quando Deus quis criar o tabernáculo e todos os utensílios para adoração, cuidou para que houvesse artistas e artesãos que fossem formados com destreza, com muitas habilidades e plena capacidade artísticas para desenhar cada detalhe que Deus já havia determinado e executar todo tipo de obra artesanal. Hoje em dia, Deus ainda concede essas habilidades, bem como milhares de outras que vão se acentuando para que as pessoas possam estar a serviço. Todas as suas habilidades vêm de Deus. Até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus, infelizmente. Então, estão sendo apenas usadas para o mal ou de forma imprópria. E a Bíblia nos diz, Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer bem determinadas coisas, ou não. Visto que suas capacidades naturais vieram de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Eu não sei fazer nada, eu não dou para nada, eu não levo jeito para nada, eu sou uma estabanada, eu não consigo fazer nada. Isso é ridículo. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas que estão latentes dentro de você. Como o texto diz, elas já foram entregues no nascimento, só não estão ativadas. Vários estudos revelaram que uma pessoa comum tem de 500 a 700 capacidades e habilidades individuais, muito mais do que você possa imaginar. Por exemplo, o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo.
como ocorre quando seu sistema digestivo está trabalhando. Seu olfato pode perceber até 10.000 odores diferentes. Seu tato pode detectar um elemento com 1 micron de espessura de sua língua, e a sua língua pode detectar o gosto de uma parte de químino em 2 bilhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma maravilhosa criação de Deus. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para o serviço de Deus na obra. Esses dons aqui, essas habilidades, elas vêm aqui pelos olfato, pelo paladar, pelo tato, né? Cada um tem uma aptidão e um dom específico. No entanto, que quando uma pessoa, ele fica, por exemplo, com uma de suas habilidades motoras, né? Ou visual, ou de locomoção, ele se adapta, né? Os seus outros órgãos irão se adaptar. Por exemplo, uma pessoa que não tem os braços, ela vai fazer tudo o quê? Com os pés. Gente, isso é incrível. É incrível. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. E Paulo diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de diferentes capacidades de Deus que ele usou para a sua glória. Aqui estão apenas algumas mencionadas nas Escrituras: capacidade artística, capacidade arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidades para debates, para desenhos, embalsamentos, bordados, gravação, agricultura, com a pesca, com a jardinagem, liderança, gerenciamento, serviços de alvenaria, composição, produção de armas, trabalhos com agulhas, com pinturas, plantação, filosofia, habilidades com maquinários, invenções, carpintaria, navegação, atividades militares, alfaiataria, ensino, literatura, poesia. Nesse quesito aqui de ciência, até a própria bomba atômica, né? É algo fulminante. Mas o quê? Habilidade que Deus deu ao homem, né? Infelizmente sendo usada para o mal. As armas de fogo, propriamente ditas, né? A arma por si só, ela não tem o poder de auferir ninguém, mas é a própria ação do homem ao disparar ali que vai estar sendo, né, usado ou para a própria defesa ou para ataque, para ferir ao outro. E a Bíblia diz: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para o fazer. Deus tem um lugar em sua igreja onde a sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Em qualquer que seja a função que você estará executando ali dentro das suas habilidades, dentro da sua capacitação, cabe a você achar esse lugar. Deus dá a algumas pessoas a habilidade de ganhar muito dinheiro. E Moisés disse aos israelitas: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Pessoas com essa capacidade são boas em fazer os negócios crescerem, fechar acordos ou vendas, e assim estarão obtendo lucros. Se você possui habilidades para os negócios, deve usá-la para a glória de Deus. Mas como? Como assim? Primeiro, compreenda que a sua habilidade veio de Deus e dê o crédito a Ele. É o princípio da mordomia. Tudo que Deus, né? Como aquela parábola dos talentos, Deus deu a um 10, ele foi e aumentou, retornou em dobro. Deu 5 ao outro, ele foi, retornou em dobro. E aquele que ele deu 1 talento, ele foi e enterrou. Esse que enterrou, Deus o discriminou, dizendo que ele foi um servo mau. Por quê? Ele enterrou e ele teve medo. Ele teve medo. Então, o princípio da mordomia é tudo que Deus coloca nas nossas mãos para a gente fazer prosperar. Em segundo, use sua empresa ou negócio para auxiliar na necessidade dos outros e participe sua fé com os outros que creem. Em terceiro, desenvolva ao menos o dízimo, que seria ali os 10% do lucro para Deus, devolvendo como ato de adoração. E, por fim, fixe para si a meta de ser um construtor do reino, em vez de ser um construtor de riquezas. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Você é a única pessoa na Terra que pode usar as suas habilidades, exclusivas de você mesmo. Ninguém mais pode assumir o seu papel, porque ninguém mais possui a configuração exclusiva que Deus lhe deu. E a Bíblia nos diz
que Deus equipa você com tudo o que você necessita. Ele dá o chamado e Ele é quem capacita. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você deve examinar seriamente em que você é bom e para o que você tem de habilidades. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Algum deles você já deve ter, assim, começado a descobrir. Se você não lhe deu a habilidade de cantar e deu ao outro, mas se você tem esse desejo no coração, quem sabe Deus já não colocou lá desde o seu nascimento que você possa estar desenvolvendo. Porque se Deus não lhe deu, não espera que você seja um cantor de ópera. Mas se Ele deu e você não está, então você está falhando. Deus jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talentos. No entanto, as habilidades que você efetivamente tem são um forte indício do que Deus quer que você faça com a sua própria vida. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para você. Se você for bom em projetar, em recrutar, em desenhar ou simplesmente em organizar, é seguro supor que os planos de Deus para a sua vida incluem tal habilidade de alguma forma. Deus não desperdiça habilidades. Ele combina o nosso chamado com as nossas próprias habilidades. Suas habilidades não foram concedidas apenas para que você ganhe a vida. Deus as concedeu para que você exerça seu ministério. E Pedro disse: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de estarem utilizando para se ajudarem mutuamente ao ministério e ao chamado de Deus, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Aproximadamente 7.000 pessoas estão usando as suas habilidades para o ministério na igreja de Saddleback, suprindo todo tipo de serviço que você possa imaginar, consertando carros doados para que sejam dados aos necessitados, achando os melhores negócios para as compras da igreja, trabalhando com paisagismo, organizando arquivos, projetando arte, programas e prédios, fornecendo tratamento de saúde, como voluntariado, preparando refeições, compondo músicas, ensinando músicas, escrevendo propostas de subvenções, treinando times, fazendo pesquisas para sermões ou traduzindo-os e realizando centenas de outras tarefas especializadas. Dizemos aos novos membros: não importa no que você é bom, seja o que for, você deve estar fazendo para a sua igreja, que automaticamente estará fazendo para quem? Para Deus, né? Respondendo ao seu chamado. A quarta forma, usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10, elevando de 2.400 bilhões de potência. Se você fosse escrever esse número com cada zero da espessura de 1 polegada, seria necessário uma tira de papel com 60.000 quilômetros para descrevê-la. Para que você coloque isso em perspectiva, alguns cientistas acreditam que o número de todas as partículas do universo não passa de 10, seguindo de 76 zeros. Um número muito menor que as possibilidades de seu próprio DNA. Sua singularidade é um fato científico na vida. Quando Deus o fez, Ele quebrou a forma e jogou fora. Nunca houve, nem haverá algum ou alguém exatamente como você, como eu. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva de traços de personalidades. Deus fez os introvertidos e os extrovertidos. Fez as pessoas que gostam de rotina e as que gostam de variar. Fez algumas pessoas racionais e outras totalmente emocionais. Algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, enquanto outras trabalham melhor em equipe. E a Bíblia diz: Deus age por intermédio de homens de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. A Bíblia nos dá um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidades a seu serviço. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, o chorão, o profeta chorão. Quando você vê as diferenças de personalidade entre os 12 discípulos, fica fácil entender porque algumas vezes houve conflitos interpessoais entre eles.
Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidades são necessários para equilibrar a igreja e lhe dar um sabor especial. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos todos apenas baunilha. Enjoaria, né? Felizmente, as pessoas vêm em mais de 31 sabores. Já pensou? Qual sabor você é? Eu sou meio suspeita a falar que eu adoro ácidos, coisas mais azedas. Limão, maracujá, menta. Seu modo de ser ou personalidade afetará como e onde você usará suas habilidades e dons espirituais. Por exemplo, duas pessoas podem ter o dom de evangelização, mas se uma é introvertida e a outra é extrovertida, esse dom será expresso de formas distintas. Marceneiro sabe que é mais fácil trabalhar no sentido das fibras da madeira do que do modo perpendicular a elas, ou seja, do modo contrário a elas. Do mesmo modo, quando você é forçado a ministrar de forma contrária ao seu temperamento, cria-se tensão e desconforto. Exigem-se quantidades extras de esforço e energia, e os melhores resultados não são atingidos, porque você estará fazendo na raiva e contra a vontade. É por isso que copiar o ministério de outra pessoa nunca irá funcionar. Você não detém a personalidade da outra pessoa. Além do mais, Deus o fez para ser você, com as suas características, com a sua própria identidade, com a sua forma de ser, com o seu tom de voz, com a sua forma de falar, com a sua forma de cantar, com a sua forma de adorar, de louvar. Você pode aprender a partir do exemplo de outras pessoas, mas deve filtrar o que aprende através de sua própria forma. Hoje em dia existem muitos livros e ferramentas que podem ajudá-lo a compreender as suas próprias personalidades, para que você possa determinar como usá-las para Deus. Como vidro colorido, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores e padrões. Isso abençoa a família de Deus com intensidade e variedade e também nos abençoa pessoalmente. É agradável fazer aquilo para o que Deus o preparou. Quando você ministra de forma coerente com a personalidade que Deus lhe deu, sente-se realizado, satisfeito e produtivo. E assim, automaticamente, você conseguirá transmitir a sua mensagem com mais clareza para que gere entendimento ao outro. Porque se você fica copiando os outros, você vai perder a sua identidade. Então, muitas das vezes, aquilo que você estará ali transmitindo não vai alcançar, o que você precisaria estar alcançando estando na sua identidade. A quinta forma, utilizando as suas áreas de experiência. Você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além do seu próprio controle. Deus as permitiu para o seu propósito na sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos de áreas de experiências do seu passado. Primeiro delas, experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado por sua família, no seu seio familiar? O que você aprendeu sobre o certo, sobre o errado, sobre princípios, sobre os valores, sobre quem é Deus? O segundo, experiências educacionais. Quais eram as suas matérias favoritas na escola? Eu amava matemática e ainda gosto. Português não. Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e de que mais gostou de trabalhar? Muitas das vezes a gente está na profissão forçada, não faz por amor. Quarto, experiências espiritual. Qual foi a sua época mais significativa com Deus? Aqui eu tenho muito a falar, só não vou falar aqui agora porque senão eu vou tomar muito tempo. Mas tive vários desertos e vales dos quais eu senti a mão de Deus me carregando por todos esses momentos. Experiências árduas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu? Saúde. Aqui eu já fiz um breve apanhado. E aí? Conseguiu fazer o seu? É a última categoria. Experiências árduas, que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. É onde está a sua dor. A sua maior dor é aquela que irá, te conectar. Aquela dor superada, quando você consegue, ter uma vitória e superar uma dor, essa sua dor superada será uma porta de abertura para que você possa aí estar desenvolvendo o seu ministério para ajudar outras pessoas. Deus jamais desperdiça uma dor. Na verdade, é muito provável que seu maior ministério surja da sua maior dor.
Quem poderia ministrar melhor aos pais de uma criança com síndrome de Down do que outro casal que tenha um filho padecendo do mesmo mal? Quem poderia ajudar melhor na recuperação de um alcoólatra do que alguém que tenha combatido esse demônio e tenha achado a própria liberdade? Quem poderia confortar melhor uma esposa que tenha sido trocada por um amante do que uma mulher que tenha passado pela mesma agonia e sofrimento e conseguido romper? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas, a fim de capacitá-lo a ministrar às outras pessoas. E a Bíblia nos diz: Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar os outros diante daquilo que nós já conseguimos superar. Dependendo do ministério, do seu chamado, com que você estiver, né, atendendo, se for de forma terapêutica, de forma para tratar, né, principalmente da parte emocional das pessoas, essa questão de dores você só conseguirá levar a outra pessoa, no caso o seu cliente, até onde você já foi. Então, sim, é preciso você ter vivenciado esse processo primeiro e conseguido, né, superar essa dor para que você consiga, de fato, estar auxiliando e ajudando ao outro. Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas, a fim de capacitá-lo a ministrar a outras pessoas. E a Bíblia nos diz: Ele nos conforta em todos os nossos problemas, de modo que podemos confortar também aos outros. Quando alguém estiver atribulado, seremos capazes de dar-lhes o mesmo conforto que recebemos de Deus. E nós já sabemos o caminho, então fica mais fácil. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida é a chave. Aquelas que você queria esconder e esquecer são as que Deus quer usar para ajudar aos outros. Elas são o seu ministério. Todos nós temos um segredo contido. E muitas das vezes esse segredo insiste em permanecer contido porque ainda não foi totalmente superado. E quando ele é superado, sim. Então a gente tem capacidade de estar, né, ajudando ao outro naquilo que a gente já superou. Para que Deus utilize as suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a partilhá-las. Você tem de esperar, estar preparado e parar de encobri-las. E deve admitir honestamente as suas faltas, os seus fracassos e os seus temores. Fazer isso provavelmente tornará o seu ministério mais eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contamos como a graça de Deus nos ajudou na fraqueza, do que quando fazemos alarde sobre a nossa própria força, porque dependendo da situação não é na nossa própria força que a gente consegue vencer, é na sustentação e na força dele. Paulo compreendeu essa verdade, por isso era honesto sobre os seus acessos de depressão, e ele admitia: eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessaremos na Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia nos salvar, pois é capaz até de levantar os próprios mortos, como diz aquela passagem de... eu não me recordo se é Jeremias e Vale de Ossos Secos. E ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível, sim, e esperávamos que ela faça assim sempre, que ele venha nos salvar sempre. Esse relato de Paulo aqui é sobre o naufrágio, sobre a tempestade, né? Quando Jesus ali chegou e o socorreu, né? Cessando ali a tempestade. Se Paulo tivesse mantido em segredo a sua experiência de dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca se teriam beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiar aos outros. Aldous Huxley disse: experiências não é o que acontece com você. Ai, desculpa. É o que você faz com o que acontece com você. Não é o que os outros fizeram ou o que você viveu. É aquilo que você vai fazer. Desculpa, gente, a garganta secou. O que você fará com o que você tem passado? Não desperdice a sua dor. Use-a para ajudar os outros. Eu entendo. Às vezes a gente passa certos momentos de dores na vida. Que enquanto eu estou lendo, eu estou aqui imaginando
as várias dores que eu já passei, os vários desertos, vales. E se hoje eu estou aqui, é porque a mão dele esteve sobre mim, esteve me carregando no colo nos momentos mais difíceis. E sim, estão superadas, mas só de imaginar, de trazê-las, eu já sinto, já estou sentindo que é o efeito do receio em estar falando. Por isso que Deus nos deixa que falar das dores superadas é um chamado. E esse sim tem sido o meu chamado. E no tempo certo, no tempo certo sim, eu estarei falando sobre o que foram essas dores, sobre o que foram esses vales, esses desertos, para que eu possa sim, através da minha vida, através do que Deus tem feito na minha vida, poder estar alcançando vidas. Não me coloco melhor nem pior do que ninguém, porque esse amor de Deus me constrange. Saber que na minha pequenez, na minha insignificância, muitas das vezes no ego, no orgulho, na arrogância, saber que esse Deus sempre me amou tanto. Como a passagem anterior, desde o ventre da minha mãe, a tua mão de proteção e de guarda sempre esteve sobre a minha vida. Falar disso sim, se torna difícil, mas eu sei que não será impossível. No momento certo, vocês irão saber. Eu vou tentar terminar. Não tem como não se emocionar. Se Paulo tivesse mantido em segredo as suas experiências de dúvida e depressão, milhões de pessoas nunca se teriam beneficiado dela. Somente experiências partilhadas podem beneficiar aos outros. Após termos visto estas 5 vias que Deus utilizou a fim de mudá-lo para o seu serviço, espero que você venha a apreciar mais profundamente a soberania de Deus e tenha uma ideia mais clara de como Ele o preparou para o seu propósito, para o seu chamado, de servi-lo, de estar a serviço, servindo aos outros, naquilo que você sim conseguiu superar. Utilizar a sua forma é o segredo tanto da produtividade quanto da realização do seu próprio ministério. Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar os seus dons espirituais e habilidades na área de interesse do seu próprio coração, de uma forma que melhor expresse a sua personalidade e as suas experiências vividas que te trouxeram até aqui. Quanto melhor o enquadramento, mais bem-sucedido você será. Não importa o que me ocorreu mais, ou o que fizeram, porque ninguém fez nada. Importa é o que eu estou disposta a fazer com o que me aconteceu. Então, o que eu deixo aqui, não importa o que te fizeram, se te agrediram, se te feriram, se te maltrataram, importa é o que você vai fazer com isso que te fizeram. Porque se você se coloca no vitimismo, né, você fatalmente conseguirá superar. Um tema para reflexão. Ninguém mais pode ser eu. Ninguém mais pode ser você. Você é única. Eu sou única. Cada ser desse planeta que Deus permitiu aqui chegar é único. Um versículo para memorizar. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Está lá em 1 Pedro 4:10. Uma pergunta para meditar. Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer na minha igreja, no meu serviço, por onde eu passar, por onde eu colocar os meus pés? Sim, o nosso ministério é ser igreja. Nós somos o corpo de Cristo na terra. É ser igreja por onde passarmos. Lá dentro sim, lá dentro tem os regimentos, tem as doutrinas, mas vai muito mais além. E eu passei a entender que sim, vai muito mais além do que 4 paredes, do que o templo. E esse chamado é para ir por onde colocar a planta dos vossos pés, respondendo a esse chamado de servir a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família,
Que Deus abençoe o seu coração. Já consegui aqui me recompor da emoção, mas está tudo bem. Para honra e glória do Senhor, está tudo bem. Hoje está tudo bem. E se eu estou aqui, sim, é porque está tudo bem hoje, né? Para honra e glória do Senhor. E no tempo certo vocês irão saber de tudo que foi a minha trajetória, de tudo que foi superado, de tudo que foi curado, de tudo que foi trabalhado, né? Desses processos dos quais eu tenho vivenciado esses últimos anos. E para a honra e glória do Senhor, eu glorifico a cada dia o privilégio desse amor me sustentar, da sua força me sustentar, porque por mim só eu não estaria aqui mais. Então é nessa convicção, é nesse chamado que eu me coloquei à disposição de estar levando a tua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia, faça um excepcional dia e até o próximo.